Saudações a todos do Facebook e também do YouTube, saudações em Cristo Jesus, que a santa paz do Senhor esteja com todos vocês. Vamos dar continuidade à leitura da Santa Palavra de Deus, desta feita no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, título da leitura: Senaqueribe invade Judá e Deus destrói o seu exército. Olha, capítulo 32, versículo 1 de 2 Crônicas. A você que está chegando agora na minha página no Facebook, eu quero dar as boas-vindas em nome de Jesus e dizer para vocês que nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a Santa Bíblia. Por isso nós enviamos solicitações de amizade e recebemos também solicitações de amizade da vossa parte, para que vocês todos venham juntamente conosco ler a Santa Palavra de Deus. Família católica, família espírita, livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, até mesmo você que é ateu, mas você tem o seu coração aberto, a sua mente aberta para o conhecimento, tem a curiosidade, quer saber as coisas que estão escritas na Palavra de Deus. Vem então ler conosco a Santa Bíblia. Somente leitura, não tem pregação. Aqui nós não vamos pregar, certo? Por isso eu quero convidar também os irmãos evangélicos de todas as denominações. Os irmãos evangélicos, temos que ler a Bíblia Sagrada, irmãos evangélicos, para que não sejamos levados em roda por doutrinas e falsos ensinamentos, né? Foi Jesus que mandou em São João 5,39, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Ou seja, a salvação, a vida eterna, está escondida aqui, nas páginas da Santa Palavra de Deus. Leia, encontre a salvação, ache a salvação nas páginas da Bíblia. Irmão Gilson, mas eu já li a Bíblia toda e não achei a salvação. Leia de novo, leia novamente, leia uma vez mais. Que a Bíblia diz no livro de Provérbios é que a justiça do justo é como a luz da aurora, que vai clareando, 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 até se tornar dia perfeito. Assim também você vai lendo, lendo, lendo a palavra de Deus, até chegar ao conhecimento da verdade. Certo? Vamos ler a Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 1. Pega a tua Santa Bíblia, coloca um bom dicionário da língua portuguesa do lado e ora ao Senhor Jesus, pede ao Senhor Jesus a compreensão, o entendimento, a sabedoria, que de graça Ele vai te dar. Jesus é vivo e verdadeiro, e a pessoa o maior interessado em que você compreenda a sua palavra é o Senhor Jesus. Mais interessado até do que você mesmo, certo? Muito mais interessado do que nós mesmos é o Senhor, que compreendamos a sua palavra para que alcancemos a sua graça e a sua misericórdia. Certo? Vamos ler a Bíblia. 2 Crônicas 32, versículo 1 em diante: Senaqueribe invade Judá e Deus destrói o seu exército. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe. Perdão. Só um minuto. Dá licença, só um minuto.
Hoje eu estou meio atacado de alergia, vocês me perdoem, viu? Vamos lá. 2 Crônicas 32:1. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou, que tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até às torres, e levantou o outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Versículo 7, novamente: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne. Perdão. Mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Assíria, enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laques com todo o seu domínio, a Ezequias, rei de Judá, e a todo o Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: em que confiais vós, que vos ficais na fortaleza em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Assíria? Então é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante do único altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura não puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra da minha mão? Versículo 13 novamente: não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra da minha mão? Qual é, de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram,
que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que o vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo da minha mão, nem da mão de meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações, das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem para tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Assíria. E este tornou com vergonha de rosto à sua terra. E entrando na casa de seu Deus, os mesmos que saíram das suas entranhas o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Assíria, e da mão de todos. E de todos os lados os guiou. E muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Doença e morte de Ezequias. Naqueles dias, versículo 24, naqueles dias Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, e fez tesouros de prata e de ouro, e de pedras preciosas, e de especiarias, e de escudos, e de tudo que se podia desejar. Também armazéns para a colheita do trigo e do mosto, e do azeite, e estrebarias para toda a casta de animais, e currais para os rebanhos. Edificou também cidades, e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Também o mesmo Ezequias tapou
o manancial superior das águas de Gion e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, no negócio dos embaixadores, dos príncipes de Babilônia, que foram enviados a ele a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Versículo 31 novamente. Contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que foram enviados a ele, a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Quanto ao resto dos sucessos de Ezequias e as suas beneficências, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Ezequias com seus pais e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. E todo o Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. A idolatria de Manassés, capítulo 33, versículo 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme às abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derribado, e levantou altares a Baalim, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e edificou altares na casa... Perdão. Versículo 3 novamente. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado. Levantou altares a Baalim e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Rinom. E usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar à ira. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme a toda a lei e estatutos e juízos dados pela mão de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém,
que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. O cativeiro de Manassés, sua oração e morte, versículo 11 em diante. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam a Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias, e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. E depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale, e a entrada da porta do peixe, e a roda até Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor. E mandou a Judá que servisse ao Senhor. Versículo 16 novamente. E reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor. E mandou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Mas ainda o povo sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. O resto, pois, dos sucessos de Manassés, e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão nos sucessos dos reis de Israel. E a sua oração, como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos e pôs bosques, e imagens de escultura antes de se humilhar. Vamos no versículo 19 novamente. E a sua oração, como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos, e pôs bosques e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que está tudo escrito nos livros dos videntes. E dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Amon e a sua impiedade, versículo 21 em diante. Era Amon da idade de 22 anos quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés, seu pai. Porque Amon sacrificou a todas as imagens de esculturas que Manassés, seu pai, tinha feito e as serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés, seu pai, se humilhara. Versículo 23 novamente. Mas não se humilhou perante o Senhor
como Manassés seu pai se humilhara. Antes multiplicou Amon os seus delitos. E conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. Porém o povo da terra feriu a todos quantos conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra fez reinar em seu lugar a Josias, seu filho. Glória a Deus. Até aqui a leitura da santa palavra do Senhor nosso Deus. Vamos agradecer. Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Santo Deus de Abraão, Santo Deus de Isaque, Santo Deus de Jacó, Deus de Israel, Deus dos santos profetas e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta hora de oração, ó Deus, eu quero te agradecer pela tua santa e poderosa palavra, meu Deus, que foi lida diante dos nossos seguidores aqui no Facebook e também no YouTube. Pai querido, meu Deus amado, eu te peço em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que o Senhor faça, meu Deus, que a tua palavra repouse, meu Deus, em cada vida e em cada coração que está lendo conosco a tua palavra, Senhor. Meu Deus e meu Pai, que a tua palavra possa encontrar boa terra em nossas almas, meu Deus. E que a tua palavra poderosa, através da ação maravilhosa do teu Espírito Santo, possa nos dar o arrependimento sincero, meu Deus, e fazer, Senhor, o nosso coração tornar a Ti. Que nos arrependamos e nos convertamos, meu Deus, dos nossos pecados e dos nossos maus caminhos. Meu Deus e meu Pai, assim nos ajuda o Senhor. Não é pela nossa força, não é por nosso mérito que estamos aqui, ó Deus, na Tua presença, mas é porque o Senhor assim nos tem concedido. Pai querido, abençoe as nossas vidas, aos nossos lares, às nossas famílias, aos nossos familiares, meu Deus, de perto, de longe, e às suas respectivas casas. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, perdoa todos os nossos pecados, seja por pensamentos, palavras, por obras. Tem misericórdia das nossas vidas, meu Deus. Como tivestes misericórdia, meu Deus, ao longo dos tempos, Senhor, de tantos que erraram por fraqueza e pecaram contra Ti, Senhor. Mas Tu és a nossa fortaleza. Tu és aquele que nos toma com a força da Tua destra e nos põe de pé diante de Ti. Porque Tu és o Senhor e a Ti pertence a honra e a glória e o louvor. Não é mérito nosso, Senhor. Por isso eu te peço em nome de Jesus, cura as nossas enfermidades. Repreende todo o mal, meu Deus, toda obra de inveja, de macumbaria, de feitiçaria, toda obra do diabo contra as nossas vidas, contra as nossas casas, contra as nossas famílias, contra os nossos familiares. Amarra toda a força do inimigo, Senhor, e joga por terra pelo sangue de Jesus. Liberta, meu Deus, aqueles que estão viciados na bebida alcoólica. Liberta aqueles que estão viciados, meu Deus, no tóxico, nas drogas. Liberta, Senhor, meu Deus, livra da morte, livra do mal, Senhor. Também liberta aqueles, meu Deus, que estão viciados nos vícios da prostituição, do adultério, das fornicações, os vícios, meu Deus, dos jogos de internet, dos jogos de rede, dos jogos de celular, na tela do computador. Enfim, ó Deus, livra as nossas almas, aos nossos lares e às nossas famílias
de toda sorte de distrações, ó Deus, que o mundo tem criado, que Satanás tem levantado sobre a terra para poder nos fazer errar o caminho da salvação. Mas eu te peço, guarda as nossas almas, conserva as nossas vidas, meu Deus, em verdadeira justiça e santidade diante de ti, até o grande dia da volta do teu santo Filho Jesus, que há de vir para nos buscar. Fica conosco, meu Deus, durante toda a nossa jornada, toda a nossa peregrinação sobre a face desta terra, que passa tão rápido, meu Deus, passa tão rápido, Senhor. Sê conosco, não nos lances fora da tua presença, não retires de sobre nós o teu Santo Espírito. Livra-nos de todo o mal, de todo o perigo e de toda a tentação. Livra-nos do pecado, Senhor, que tão de perto nos rodeia. E assim nos abençoe e nos guarda de todo o mal. É o que eu te peço com fé, meu Deus, e te agradeço no poderoso nome de Jesus, teu Filho amado, nosso Salvador, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fica conosco, meu Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Eis aí mais uma etapa da nossa tarefa cumprida diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a todos, fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.